E aí, meu povo, tô finalmente fazendo uma coisa que há muito tempo eu tinha vontade de fazer, mas eu não sabia exatamente como começar, que é explicar para vocês um pouco mais detalhadamente, aprofundadamente o meu devocional. E o meu maior desejo hoje é passar para você de uma maneira simples e clara como o nosso relacionamento com Jesus é leve, como Jesus é incrível e como ele se relaciona com a gente de uma maneira tão simples. E às vezes a gente acha que é tudo tão burocrático. Eu já passei por isso, já pensei assim, então eu sei como que é. Então, gente, vamos começar. Primeiro ponto, você precisa entender a importância do devocional na sua vida. Stephanie, o que é devocional? Eu já botei essa enquete aqui no Instagram algumas vezes e já percebi que muitas pessoas não sabem o que é um devocional. Devocional é um tempinho que eu vou tirar do meu dia para conversar com Deus. Sabe quando você marca um encontro com um amigo que você não vê? Ou até que você vê, você chama ele para ir na sua casa, ou você vai na casa dele, ou você marca de tomar um café em algum lugar. É isso. É um tempo que você tira com aquela pessoa. Só que no nosso caso a gente está tirando um tempo com Jesus. É só isso. É um encontro que você marca todos os dias na sua agenda. Nós fomos criados para se relacionar com o nosso Pai. E quando a gente não faz isso, a gente se sente vazio. Eu já passei por uma fase na minha vida que eu tentei preencher esse vazio com muitas coisas. E eu nunca me sentia satisfeita. O segundo ponto, como fazer? Escolha um horário. Então, o que eu te aconselho? Qual é o seu melhor dentro do seu dia? Ah, Stephanie, o meu melhor é quando eu coloco as minhas crianças para dormir depois do almoço, ou quando eu deixo elas na escola, na creche, o meu marido está trabalhando, e depois do almoço eu tenho um tempinho que eu tiro para cochilar, para ver uma televisão, para mexer no celular, eu tiro 15 minutos para ficar sentada no sofá. Esse é o seu melhor horário do dia? Então tira ele para Deus. Se você puder criar um padrão, seria ótimo. Eu sei que nem todo mundo consegue, mas quando a gente cria um padrão, a gente fica mais disciplinado. Isso é característico do ser humano. Uma rotina é melhor absorvida pra gente. Então, Stephanie, eu não consigo fazer de manhã. Eu vou escolher um horário. Eu vou estudar aqui na minha agenda, no meu dia, qual é o horário que eu melhor consigo encaixar um tempinho. Stephanie, eu não consigo fazer disso uma regra de todos os dias no mesmo horário. Então, todos os dias eu vou buscar o meu melhor horário. E quando eu tiver um tempinho, eu vou correr para falar com Deus. O terceiro ponto é justamente você entender que não existe uma regra prática para se fazer um devocional. O tempo vai ser o tempo que você pode, o tempo que você se dispôs no seu coração. Você já teve a sensação de encontrar alguém na rua, alguém que você conhece, e aí você para conversar com ela. Quando você vai ver, você fala: fulana, eu tenho que buscar as crianças na escola, eu não vi a hora passar, já tem uma hora que a gente está parado aqui nesse ponto conversando. É isso. Quando você dá liberdade para Deus falar com você, quando você vai com o seu coração vazio e fala assim: Senhor, fala comigo, as coisas fluem naturalmente, Ele vai falar com você, você vai ter mais vontade de ler mais, vão vir coisas na sua mente para você orar mais. E é assim, não tentem de maneira nenhuma colocar Deus dentro de uma caixa, não é assim que acontece. Quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e começa a orar, a presença dele está ali, você precisa crer nisso. E aí, converse como quem conversa com um amigo. Eu costumo começar o meu devocional com louvor. E no momento que eu boto aquele louvor, eu começo a pedir a Deus que o Senhor possa tirar do meu coração toda a minha dúvida, todos os meus medos, que seja um momento em que eu fique em silêncio, que eu ouça a sua voz, que o Senhor tire aquilo que está tapando os meus ouvidos, aquilo que está me impedindo de sentir a presença dele naquele momento. E aí, depois disso, eu parto para o momento da minha leitura. Esse momento é uma pergunta que também vem muito frequente aqui. Gente, olha só, eu uso hoje um aplicativo que me direciona no meu devocional. Ele me dá uma passagem bíblica, eu acompanho aquela passagem, ele me dá um texto sobre aquela passagem. Stephanie, eu não quero baixar um aplicativo.
Existem alguns livrinhos, inclusive na minha igreja até tem um. Tem muito pela internet se vocês procurarem. Devocional Diário. É um livrinho pequenininho que é basicamente mais ou menos a mesma coisa do aplicativo. Ele vai te dar uma passagem bíblica para você ler. Você vai ler aquela passagem. E da passagem tem um texto que é para você aplicar no seu dia. Stephanie, eu não tenho livro. Eu não quero baixar aplicativo. Eu tenho como fazer isso só com a minha Bíblia? Com certeza. Na verdade, não tem como você fazer um devocional sem a Bíblia. Não queira só ler um livro, tem que ter leitura da palavra. A verdade do Senhor se revela na palavra dele. Então você tem que ter a palavra. O que eu te aconselho? Se você nunca leu os 4 evangelhos, se você nunca leu o Novo Testamento, eu te aconselharia a começar por Mateus. E aí cada dia você vai ler um capítulo, 2, depende. Hoje aconteceu uma coisa comigo. Ontem eu li uns 4 capítulos. Hoje eu só consegui ler 2. Por quê? 8 e 9 de 1 Coríntios. Foi um texto que falou tanto ao meu coração. Eu sentia que tinha tanta coisa de Deus ali pra mim, que se aplicava diretamente à minha vida, que eu não queria ler tanto e me perder. Eu queria me ater àquele texto. Então eu decidi que eu leria só aquele capítulo, o 8 e o 9. E eu só li ele. Mas eu peço muito a Deus que me direcione e que me mostre o que Ele quer me dizer com aquilo ali que eu tô lendo. E aí, quando isso acontece, às vezes você lê um versículo que te chamou muita atenção. Aquele versículo tem uma coisa que falou com você. Marca na sua Bíblia. Separa um marca-texto para você marcar esse tipo de passagem. Marca aquele versículo. Se ele falou com você, marca. Depois que você terminar a leitura, quer ler de novo? Leia. Tem alguma palavra que você não entendeu, que você não sabe o significado? Pega o celular, pesquisa o significado da palavra tal na Bíblia. Tem algumas Bíblias que são mais antigas, mas é só você pegar lá o celular, pesquisa a palavra, ver como que aquilo se aplica naquele texto, e aí você já vai ter um entendimento muito maior de algo que às vezes você estava passando batido. E aí, depois de tudo isso, você vai pegar um caderninho, como eu tenho esse aqui, e você vai tentar escrever ali. Primeira coisa, escreve o versículo que você marcou, escreve ele no seu caderninho, bota o dia e bota lá, versículo de hoje. E se por acaso Deus falar algo ao seu coração sobre aquilo ali, você quiser escrever, você escreve. Mas não pense que toda vez que você lê, que você fizer um devocional, você vai ganhar uma pregação de Deus. Deus vai te mandar uma palavra e você vai escrever folhas e folhas, e você vai postar no Facebook aquele texto, no Instagram, e vai bombar nas suas redes, e você vai ser chamada para pregar. Não, não é nada disso. Acontece? Acontece. Muitas das vezes eu posto no Instagram alguns textos que eu tenho durante o meu devocional. Mas isso não acontece todo dia, é normal. Tem dias, gente, que tudo que acontece é eu orar, eu não escrevo nada. Às vezes eu só marco um versículo e eu começo a orar a Deus por aquilo ali. Não pensem que existe uma maneira só, que tem que acontecer todos os dias do mesmo jeito. Não pense que você tem que acordar todo dia com muita vontade de orar, porque não é assim. Existem dias que a gente não tem vontade nem de levantar da cama. Mas assim como todos os dias você precisa comer comida para manter o seu corpo forte, todos os dias você precisa falar com Deus para manter a sua alma forte, para se manter conectada com Ele. Então, vença a preguiça espiritual. E a preguiça espiritual se vence com atitude. Não pense que Deus vai te acordar às 5 da manhã e vai vir aqui. Pode acontecer, acontece, tá, gente? Eu não estou limitando Deus a nada. Mas não pense que vai acontecer um mover sobrenatural, você vai ser arrebatada do seu quarto, quando você vai ver, você está de joelho chorando. Não precisa disso. É um ato consciente que você faz. Eu vou acordar agora e eu vou pro meu quarto ler a minha Bíblia. Ponto. É isso que Deus quer. Ele quer ver o teu coração, a tua disposição em buscar Ele. É isso, gente. Eu vou finalizar por aqui. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui um pouco do que aconteceu no dia 29. É uma letra de uma música, na verdade, gente. Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir tua voz. O devocional do dia foi Mateus 6, 16 a 18, que era sobre jejum. E eu botei aqui um trechinho do que eu li sobre isso. E eu fiz uma leitura bíblica complementar, que é de Efésios 5.
nesse dia, e era sobre pureza de vida. E eu botei aqui, ó, o que o capítulo 5 me orienta. Sou filha de Deus e devo ser como Ele. Minha vida deve ser dominada pelo amor. E aí, eu fui colocando aqui, eu fui enumerando nesse caderninho tudo que eu via que era um aprendizado que eu precisava aplicar. Então, eu anotei. E aqui vem a minha oração. Como eu falei pra vocês, eu tenho feito assim, anotado essa oração. E aí eu anotei tudo que veio ao meu coração, tudo que Deus falou comigo. E aí eu anotei tudo que vinha à minha mente, tudo que eu sentia que era de Deus, que Ele estava falando comigo naquele momento. E foi o que eu fiz. Gente, anotei aqui tudo na minha oração, eu coloquei aqui que o Senhor pedi que o Senhor me ajudasse a trazer aquelas verdades daquele texto para minha vida. E é uma oração, gente, muito sincera, né? É um momento em que você precisa ser sincero, porque você está diante de quem te conhece, de quem te criou, de quem sabe do seu coração. Ele sonda a intenção do seu coração. Então não tem como se esconder. E não tem por que não falar para Deus. Ele é amor, Ele é perdoador. E tudo que você Ele já sabe. Então você coloca para Ele aquilo que você é. Senhor, eu li que eu devo ser isso, 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 mas eu não sou. E eu quero a sua ajuda para ser. A oração precisa ser sincera. Gente, eu quero muito, muito, muito que vocês me falem o que vocês acharam desse vídeo. Eu gravei com todo carinho do meu coração. Eu abri pra vocês aqui a minha intimidade, quase. É o que eu falei, gente. É claro que eu não vou aqui detalhar, né? Eu não sei se ficou alguma dúvida, e se ficou, eu peço que você deixe aqui. Mas basicamente, tudo que eu tinha pra mostrar pra vocês está aí. Eu espero muito que vocês gostem, espero que você seja edificado com esse vídeo. Se você for, não deixa de marcar alguém, de enviar para alguém, mas se tocar só a sua vida, para mim já é o suficiente. Um beijo, meus amores. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom.